Então, eu queria dar muito boa noite a todos os colegas, todos os nossos colegas aqui, servidores, não servidores, e as autoridades aqui presentes, né? Primeiro, vou dar uma boa noite aqui à Adriane, à Ana Paula, ao Antônio Rezende, à Aparecida, ao Bruno, ao Cássio, Edmundo, Emanuel, Erivelto, Flávia, Gilmar, Gislane, Idelgado, Isaac, Jamile, Jefferson, Leandro, Lucas, Lindenberg, a Márcia, a Marise, a Marlinda, a Monique, o Pablo, o Richard, a Selma e o Wallace. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A intenção da gente é, né, realizar essa webinar da PRPG, sobre liderança aqui também do Sávio. Muito boa noite, Sávio. Né, depois já vou fazer sua apresentação. Obrigado, né, por você se disponibilizar a fazer essa conversa, né, essa apresentação aqui dentro da nossa instituição. É, a gente, né, aqui da PRPG e o Sávio, desde quando entrou aqui, ele sempre observou esse número pequeno de pesquisadores de produtividade que nós temos em nossa instituição, seja, né, os pesquisadores do CNPq ou os pesquisadores capixabas. Né? A gente tem conversado aqui que a gente busca aumentar esse número de pesquisadores que se consegue, né, se ter como índices, né, de produtividade e também se consegue atingir novos tipos de financiamento né, quando você se torna um pesquisador do CNPq ou um pesquisador capixaba. Eu vou, ao introduzir esse assunto, e logo depois eu vou fazer a apresentação do Sábio, eu vou pedir licença para vocês, eu vou fechar a minha webcam, né, para poder ficar um pouco maior essa apresentação, para que vocês possam enxergar melhor, para que eu possa introduzir o assunto. Vocês fiquem à vontade para vocês poderem entrar em contato comigo ou com o Sábio fazer a apresentação deles, e aí vocês podem ficar à vontade para conversar com ele, tá? Então eu vou pedir licença aqui que eu vou fechar a minha câmera. A ideia, então, foi de que, assim, a ideia, né, da gente fazer esta, essa apresentação foi, como eu disse para vocês, já há bastante tempo que a gente vem conversando a respeito sobre os pesquisadores de produtividade do IFES, porque a gente entende a importância deles dentro da nossa instituição. Como assim, pessoas que podem, né, auxiliar não só os campi em que eles pertencem, mas também auxiliar a nossa instituição no auxílio para o desenvolvimento, né, da pesquisa com outros campi, auxiliando outros pesquisadores, não só como exemplo, mas com participação de projetos, desenvolvimento de programas. Hoje, a gente tem, quando o Sávio entrou aqui, nós iniciamos, na nossa instituição existe apenas o pesquisador de produtividade do CNPq e da FAPES. Vejam que nas instituições, seja nas instituições dos institutos federais, ou seja, nas universidades, em geral eles possuem um programa em que seja destinado, né, ações, algum tipo de ação, seja via bolsa ou não, aos pesquisadores de produtividade na instituição. E, inclusive, os pesquisadores de produtividade do CNPq que estão lá dentro da instituição. A gente pensando nisso, né, a gente desenvolveu também um programa aqui dentro da nossa instituição, de tal maneira que a gente pudesse destinar uma carga horária, claro que sobre discussão das coordenadorias, uma discussão e autorização dos coordenadores, uma carga horária para que os pesquisadores pudessem, né, desenvolver pesquisa objetivando índices, indicadores que o CNPq e também a CAPES vislumbram para, seja o CNPq ou a CAPES para os programas estrito sensu. E hoje, para que vocês tenham uma ideia, nós temos 7 pesquisadores de produtividade, né, do CNPq, nós temos 3 pesquisadores da FAPES
E com a criação desse programa, né, nós temos é, é, o maior desses pesquisadores, né, dentro do IFES, ou com carga horária destinada para realizar esse tipo de pesquisa, hoje são os pesquisadores de produtividade, né, chamados de pesquisador de produtividade do IFES. Aqui é só para que vocês tenham, né, um conhecimento. Deixa eu ver se eu não pulei uma apresentação, né? Aqui é só para que vocês tenham uma ideia de como que está essa distribuição dos pesquisadores de produtividade aqui da nossa instituição. Nós temos pesquisadores de produtividade, né, na área de agrárias, provindos do CNPq, nós não temos na FAPES, e os demais são pesquisadores de produtividade aqui pelo nosso programa. Nós temos um número, né, um total de 3 pesquisadores de produtividade do CNPq na área de engenharias. Nós temos também 3 pesquisadores de produtividade da FAPES na área de humanidades. Temos também 3 pesquisadores do CNPq na área de ciências exatas e da terra. Ela, em todas essas áreas, nós temos os nossos pesquisadores também, dos programas do IFES. E temos também pesquisadores aqui do nosso programa institucional da área de sociais e aplicados. Aqui sabe, um extrato para que vocês tenham uma situação de onde estão distribuídos esses pesquisadores de produtividade em termos dos nossos campi e basicamente uma concentração bastante significativa dos pesquisadores de produtividade na região metropolitana, que é um desafio para a nossa instituição, um desafio aqui para a PRPG. Nosso interesse é que a gente mantenha esse número de pesquisadores, mas que a gente aumente, que a gente possa ter pesquisadores de produtividade no interior também, né? Então, isso é um desafio institucional. Então, isso aqui fomentou, né, essa apresentação que SAB vai fazer, tá? Enfim, né, vamos dizer assim, que suscitou a gente fazer uma apresentação no sentido da gente induzir, da gente demonstrar qual que são as vantagens de se tornar um pesquisador de produtividade, como se fazer isso, que rota ou que tipo de experiência que esses pesquisadores de produtividade tiveram para poder chegar onde chegaram e eles puderem, sabe, citar os seus exemplos e etc. E o Sávio vai fazer essa apresentação, e eu vou fazer a apresentação dele. Eu já deixo aqui minha gratidão e todos os pensadores de produtividade do IFES, minha gratidão, né, e meus agradecimentos pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, assim como todos os pesquisadores. O Sávio, para aqueles que não conhecem um pouquinho mais profundamente o Sávio, ele possui a graduação, né, em agronomia, tem o seu mestrado também, seu doutorado, ambos, né, em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, Darcy Ribeiro. Ele é pesquisador, ele é professor pesquisador, né, do nosso instituto, lotado no campus de Alegre, onde ministra as aulas de dinâmica da matéria orgânica e uso de resíduos na agricultura, né, na pós-graduação, também em agricultura sustentável, e atua como professor orientador do mestrado profissional em agroecologia, né? Hoje ele está exercendo o cargo, né, de diretor sistêmico de pesquisa do IFES, além de ser pesquisador de produtividade, né, tecnológico CNPq DT2. Né? Então, queria agradecer, sabe, a sua disponibilidade de poder fazer essa apresentação, falar um pouco da sua experiência, contar, né, um pouco da sua experiência, e a sua rota, como que você chegou a isso. Muito obrigado, né? E eu passo a palavra para você e já vou passar você como apresentadora. Tá com você, tá, Sá? Tá bom. Obrigado, André. Obrigado. Boa noite a todos. A gente já está com uma sala aqui, naquela primeira modalidade de até 70. Já não está quase, já está bem cheia. Já fui avisado aqui pelo sistema que vai precisar de transmitir, ou seja, mudar a categoria. Isso é legal, porque é sinal que tem bastante gente interessada nesse assunto, nessa palestra de hoje.
Agradecer muito aí ao André por ter iniciado a nossa palestra, a nossa apresentação, mostrando aí uma ação, né, ativa da PRPPG no sentido de melhorar a qualidade da pesquisa institucional, também profissionalizar bem mais o nosso instituto e a nossa representatividade perante outros órgãos, como, por exemplo, o CNPq. Né? É bem natural que instituições que são reconhecidamente fortes em pesquisa, elas apresentem um número bem elevado de pesquisadores de produtividade. Como o André mostrou aí, é uma preocupação minha desde quando eu entrei na direção de pesquisa, que nosso quadro de pesquisadores de produtividade do CNPq é baixíssimo. É praticamente minúsculo, né? Porque você pensa num quadro de professores, em que você tem mais de 1.600 professores, e aí se você considerar os técnicos também, servidores, mais de 3.000 servidores do IFES como um todo, e a gente só ter, e nós, né, nosso grupo de pesquisadores de produtividade, somando PQ e DT, que são as duas modalidades de pesquisador de produtividade, somando as duas das 7, nossa, isso é muito pouco. Então, precisamos realmente trabalhar e incentivar para que as pessoas consigam pleitear essa bolsa, consigam galgar um pouco mais esse degrau aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma dificuldade no áudio? Algumas pessoas estão... O Carlos está reclamando aqui que não está conseguindo ouvir. Talvez seja no seu... Ouvindo normal, tá? Então tá bom. Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, para não atrasar a nossa palestra, eu vou fazer um compartilhamento da minha tela, e aí eu não vou poder ver o que está escrito aqui no chat. Para isso aí o André pode me ajudar se alguma pessoa quiser interromper naquela fala ali. Mas a minha sugestão é que deixe para o final, anotem aí as dúvidas e perguntas, eventualmente, que vocês possam ter, que coloque lá no final. Mas se for imprescindível, o André me chama aí, tá bem, André? Que aí eu faço a fala. Então, eu vou compartilhar, aí eu vou direto para a minha tela de apresentação do PowerPoint aqui, que eu vou apresentar para vocês. Bom, então, vamos começar aqui com essa... Vou voltar esse negócio aqui. Vocês podem amplificar aí a imagem, que não precisa de ficar me vendo, não. Mas eu vou deixar aqui a câmerazinha para ver se está tudo certinho. Bom, a palestra de hoje, o que eu me propus, né? Nós nos propusemos a fazer, então hoje eu estou aqui como também, além de como diretor de pesquisa do IFES, eu estou aqui como um pesquisador de produtividade, né? Um dos poucos que nós temos, e aí eu me sinto à vontade de falar sobre o edital, né? De comentar como foi esse desafio de conseguir esse edital, da chamada do CNPq. Esse ano, o edital ele foi lançado, primeiro engraçado, porque nos anos anteriores ele é sempre lançado depois da chamada do pesquisador produtividade, do PQ, né? Que é a outra modalidade. E esse ano o DT saiu primeiro. São duas modalidades, para quem não conhece, são duas modalidades, pesquisador produtividade tecnológica e esse aqui, que é a Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora. Né? Essa extensão inovadora aí, ela tem um significado um pouco diferente. Por quê? Porque ela traz junto com ela o conceito de inovação mesmo, do ponto de vista de solucionar problemas, desenvolvimento de propriedade intelectual, resolução de situações de instituições, né, de demandantes, aí, no caso, setor produtivo. Existe também a outra proposta do CNPq, que abriu essa semana. Então, assim, não foi nem possível incluir ela nessa palestra, até porque quem teria habilidade melhor para tratar seria um pesquisador PQ, que é outro objetivo um pouco diferente do edital do DT, que é esse aqui.
Para isso, eu convidei, inclusive, o Anderson Romão, que ele já está aqui na sala de aula, que ele é um dos nossos pesquisadores Produtividade PQ, que ele vai falar um pouquinho também. Assim como os nossos outros colegas DT, que são tão poucos, que vai dar até para todo mundo falar aqui, se tiver, se sentir à vontade para fazer isso. Bom, quais são os objetivos deste edital, né, do Pesquisador Produtividade DT? Ele é um edital que ele visa buscar pesquisadores que tenha inserção principalmente no setor produtivo, ou seja, na grande produção, no setor que produz os serviços, produz matéria-prima, que faz a máquina da sociedade girar com a produção de bens e serviços que a gente usa diariamente. Então, a minha percepção para esse ramo do edital da tecnologia, do edital da DT, de pesquisador de tecnologia, é exatamente buscar valorizar os pesquisadores que trabalham diretamente na solução da inovação tecnológica, na solução de problemas diretamente do setor produtivo da sociedade, certo? Então, é diferente, por exemplo, do PQ, que é aquele pesquisador que gera basicamente conhecimento. Então, aqui, além de gerar conhecimento, você também gera uma solução prática, né? Resolução direta de solução de algum problema que alguém está precisando, né? Bom, esse edital, ele traz para poder ser, para quem quiser pleitear ele traz os temas. Ele é diferente do PQ, que ele tem um monte de subcategorias lá, que são basicamente aquelas sub-áreas do CNPq. Aqui não, aqui as áreas são mais abrangentes e um pouco mais genéricas, né? Elas são, por exemplo, as áreas tecnologias médicas e de saúde, tecnologias agrárias, biotecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, tecnologias sociais, tecnologias digitais, tecnologias de materiais, tecnologia de produção industrial e de serviços e energia. Cada uma dessas áreas aqui que o edital ele trata, na hora que você for submeter a sua proposta lá na página da plataforma do Carlos Chagas, você vai ter que escolher uma dessas. Por quê? Porque avaliadores de área dessas áreas é quem vão avaliar o seu projeto. Então, você tem que acertar aí em qual área que você vai imaginar que a pessoa possa avaliar de forma mais apropriada. Se eu sou da área de ciências agrárias, eu não vou me meter a besta aqui em tecnologias sociais, porque a não ser que o meu projeto seja muito voltado para essa área. Eu vou ser mal avaliado se eu escolher mal, né? Então, eu sou da área agrária e vou para lá. Agora, eu sou da área agrária, mas o meu perfil do meu projeto tem muito a ver com a biotecnologia, de repente, pode ter um olhar diferenciado, né? Porque as áreas, elas são transversais e a gente consegue inserir aí, dependendo do tema, em várias outras temas, né? Em várias outras áreas. E aí você é uma escolha que o pesquisador, na hora de submeter sua proposta, ele tem que escolher ali, certo? E aí, uma coisa interessante que eu observei no edital, né, tem o edital, está disponível, depois, cada um que tiver interesse aqui, olha lá especificamente a descrição da sua área, porque tem um breve relato, um parágrafo pequeno, falando o que cada área dessa, o que se espera de cada uma dessas áreas. No caso, uma coisa bem comum que eu encontrei em todas elas, ou seja, são demandas que são bem puxando para o mesmo sentido, na solução de problemas técnicos daquela área, certo? Resolução de situações, problema, mas principalmente no aumento da independência da produção, ou seja, deixar de comprar tecnologias que são produzidas em outros países, por exemplo. Eu acho que é o que eles estão esperando no macro dessas propostas. Se a gente conseguir, se vocês conseguirem, né, produzir alguma coisa que tenha esse viés, já traz um pouco dessa imagem do que eles estão querendo ver, certo? Mas aí, maiores dúvidas com relação a isso, sugiro que cada um leia ali a frase, o parágrafozinho pequeno que detalha um pouco mais o que se espera de cada uma dessas áreas aí.
Então, se espera você criar uma proposta para resolução de problemas que existem no setor produtivo. Aqui o cronograma desse edital, a gente tem que ficar atento aqui, eu estou trazendo o mais importante, que é a data do período, o último momento de submissão da proposta. Ele não pode ultrapassar o dia 31 de julho, ou seja, ainda dá muito tempo. Nós temos aí praticamente um mês, temos exatamente, né, um mês e um dia, aí, contando com hoje, para poder elaborar uma proposta, né? Mas no edital deixa muito claro, não deixe para o último dia. Por quê? Porque eles não vão admitir qualquer justificativa, seja ela de problema de internet, problema de sistema, problema de nada. Eles já se isentam no edital de qualquer justificativa nesse sentido. Então, digo assim, pelo menos uma semana antes já começa a fazer todo o preenchimento lá, mesmo que você não submeta, deixa aí uns 2, 3 dias, no pior das hipóteses, uns 2, 3 dias aí para fazer as suas submissões antes de acabar o limite do prazo. Né? É a sugestão que eu acho que vale a pena seguir. Beleza. E o que é necessário para concorrer nesse edital? Quais são os pré-requisitos? Né? Vou apresentar aqui alguns dos principais. Lógico, não tem como não ter um currículo Lattes para submeter uma proposta dessa daí ao CNPq, é coisa básica. Né? Ser doutor, né, é uma das pré-requisitos para essa proposta. Porém, esse edital ele é diferente, inclusive, do PQ, porque ele ainda traz a possibilidade de outras pessoas que não são doutores, que só têm a graduação, por exemplo, possa participar também. Só que essa pessoa, né, esse pesquisador que tem esse perfil que não é doutor, ele tem um perfil muito mais, ele tem um perfil específico, muito mais determinado, não é genericamente. É um pesquisador, ele é uma pessoa que esteja sempre envolvido na transferência de tecnologia ou em soluções tecnológicas do setor produtivo, entende? Ou envolvido com isso, em algum momento, e tem um tempo que tem que estar envolvido com isso, tanto ser doutor quanto ser esse perfil tecnológico equivalente, que seria aí aquele grupo de extensão tecnológica. Aí a categoria que se pode concorrer nesse edital, né? Categoria 2, possuir no mínimo 3 anos de doutorado até dezembro de 2020, ou seja, até dezembro de 2017, você já tem que ter o seu doutorado concluído, né, no caso. Ou experiência tecnológica de no mínimo 5 anos. Aí aquela coisa que eu te falei para vocês aqui, que os pesquisadores eles devem ter, se não tiver um doutorado, tem que ter experiência de no mínimo 5 anos. Aí 2015, dezembro de 2015, pelo menos desde dezembro de 2015, trabalhando com inovação tecnológica, transferência de tecnologia, ok? E aí, nesse caso, bom, minha percepção, tá, gente? O CNPq ele vai aceitar qualquer proposta, até de gente que não tem nem graduação, mas o resultado, aí todo mundo já se espera. Agora, o que eu imagino é que, por exemplo, não é o fato de você ter trabalhado com PIBIT que isso habilita você de ser um pesquisador de experiência tecnológica de no mínimo 5 anos. Não, está envolvido mesmo com transferência de tecnologia. Aí já é a minha percepção. A pessoa que está lá, que ajudou a desenvolver um produto, um protótipo, patente, resolver um problema daquela instituição ou daquela empresa, né? Daquela fábrica, o que seja. Essa é a categoria 2. São duas categorias. Você pode ser DT1 ou DT2. A categoria 1 ela é mais rígida, né? Portanto, ela exige um prazo maior de doutorado, por exemplo, possui no mínimo 8 anos de doutorado, ou seja, em 2012 ela tem que ter terminado o seu doutorado para poder pedir para ela enquadrar nessa categoria, ou 10 anos, no mínimo, concurso superior de pessoas com experiência tecnológica. Né? Nesse caso aí, uma coisa interessante que vale ressaltar, não somos nós, os pesquisadores, que submetem a proposta para o CNPq, que define que categoria que nós somos. Eu quero ser categoria 1, viu, CNPq? Eu quero ser categoria 2. Não é assim que funciona. Você submete o projeto e o CNPq, em todo o seu rol de avaliadores,
ele vai definir qual que é a sua categoria. Então, você vai ser classificado, né? Categoria 1, categoria 2, de acordo com o mérito do seu currículo e de acordo com o mérito do seu projeto. Ter CPF ativo e regular em todas as esferas da administração pública, assim como o Estado implante com CNPq, ou seja, não pode estar negativado, você não pode estar com nenhum problema no nome sujo não, beleza? Isso aí a gente já está acostumado, quem está acostumado a submeter projeto a FAP, CNPq, é sempre assim. Ter vínculo formal com a instituição proponente. Mas acredito aqui que todos nós somos servidores do IFES, já estamos totalmente contemplados aí com essa questão da instituição. Da parte da instituição, vocês estão tranquilos, pode ficar tranquilo. Não pode ser DT, já com vigência até 2022, então poucas pessoas têm esse caso dentro do IFES, então não é essa situação, é só uma particularidade. Agora, quem é PQ, aí deixo a dica aí para o Anderson Romão, que ele é PQ, ele é PQ2, ele pode pleitear aí então a proposta do DT e pode migrar para a proposta, ele cancela a bolsa de DT dele e migra para a bolsa, a PQ dele e migra para a bolsa do DT, que na bolsa do DT, de repente, ele consegue uma classificação melhor do que a do PQ, né? E aí ele consegue os benefícios de ser um grau a mais aí dentro desse degrau do CNPq. Quanto à instituição, a instituição deve constar no diretório de instituições do CNPq, isso aí nós já estamos tudo certo, então só para mostrar que vocês estão respaldados nesse ponto. A instituição já não importa muito para isso aqui. O proponente deve possuir vínculo com essa instituição, ou seja, né, outras pessoas me perguntaram, eu posso participar da palestra e tal? Eu falei assim, é para os servidores, por quê? Porque a gente tem uma proposta para o IFES. E a gente pode garantir para o servidor do IFES, não pode garantir para outras pessoas que, né, eventualmente contribuem com o IFES, mas não é servidor. Então, a parte do IFES está tudo ok. E a bolsa? Opa, agora nós vamos falar de coisa boa, né? Opa, maravilha, bolsa. Então, o valor global da proposta, o CNPq disponibilizou aí 12.700.000 reais para esse edital. Né, as propostas serão ranqueadas por ordem meritocrática, ou seja, será contabilizada aí a situação do currículo do pesquisador, né, com os critérios que tem no edital, assim como também a qualidade e o mérito do projeto científico daquele pesquisador. Então, o André, vê o Carlos está me ligando aí, vê qual que é o problema dele aí, se você puder, manda umas mensagens para ele aí. O Carlos lá do antigo Cefor lá, agora tem Vila Velha. A proposta serão ranqueadas por ordem meritocrática, né? As categorias, vou mostrar para vocês aqui quais são as categorias. Nós temos a categoria DT, que não tem nível, é DT2, ok, beleza. E o DT1, que você tem os subníveis aí, DT1, A, B, C e D, certo? E aí, para cada um desses níveis, você tem um valor de bolsa, beleza? Então, aí, nós temos a bolsa começando com um nível mais baixo, que é o DT2, que é a bolsa aí de R$ 1.100. Subindo aí, DT1D, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 para DT1A, ok? No IFES, somos todos DTs 2 hoje ainda, né? É difícil pular para o nível 1 aí, até porque tem essa taxa de bancada. Eu acho que o CNPq está segurando bastante a taxa de bancada aí, não está liberando para nós não, mesmo com gente que tem mérito para isso. E aí vocês podem perceber que, poxa vida, na nossa vida de pesquisador, uma taxa de bancada de R$ 1.000 por mês, podendo gastar aí, eu vou detalhar das formas como pode ser gasto, mas, poxa, pagando equipamento, pagando diária, passagem e uma série de, né, coisas que algum serviço temporário, isso aí ajuda a gente de uma forma que, infelizmente, o IFES não tem condição de fazer. Não pode ser usado para prestação de serviço, a não ser que seja serviço eventual. Não pode contratar uma pessoa para ser seu secretário, um troço assim, entendeu? Mas para consertar um equipamento, para fazer um serviço, aí pode.
usar essa taxa de bancada. A bolsa é sua, a bolsa não tem que prestar conta dela, não. O valor que você usa é bolsa. Nem se o aluno nosso de iniciação ganha bolsa, você vai ganhar bolsa também. Recursos de bancada só podem ser usados em despesas de capital custeio relacionado ao projeto. Lógico, você não pode gastar o recurso de bancada com nada que não tenha a ver com o seu projeto. Né? Não pode pagar despesa anterior. Poxa vida, seu termo de outorga saiu agora e você não pode pagar coisa que já passou. Então, são coisas óbvias, né, que a gente tem que tomar algum cuidado para não cair nessa cilada aí. Despesas com alimentação e bebidas, não pode. Mas você pode tirar diária. E a diária você faz o que você quiser. Você pode comprar bebida, né, refrigerante e marmitex, que não tem problema. É obedecer regras de prestação de contas nessa resolução aqui do CNPq, que é essa RN 008/2018. Então, existe aí, que nem a FAPES também tem, as suas resoluções de prestação de contas, mas essa aqui eu acredito que é uma história para depois que vocês forem aprovados. A gente não está muito preocupado com isso nesse momento. Submissão das propostas. As propostas, para quem nunca submeteu uma proposta ao CNPq, todas as propostas do CNPq, elas são enviadas para o site do CNPq na plataforma do Carlos Chagas, esse site aí, ó, que tem esse endereçozinho aí. Ele tem esse formatozinho aqui, olha. Essa é a cara dele. Aí, se você ainda não é nenhuma dessas categorias que estão marcadas aí no evento, aí no site, você vai usar novos usuários. Né? Como novos usuários, você vai clicar ali, se você ainda não tem um cadastro, você cria um cadastro, e aí você vai passar a ver esse formato aqui. Né? Dentro dessa página do CNPq, aí você vai conseguir encontrar todas as propostas vigentes naquele momento, né? Tudo que tem ali, e é por aqui que você submete a sua proposta no CNPq. Hoje, na época eu fiz esse print, só tinha, tá vendo aqui, olha, aqui a proposta, só tinha a proposta do DT. Se você entrar lá hoje, já tem a do DT e a do PQ. E sabe o que é interessante? As duas propostas, o limite de submissão delas é para o dia 31 de julho, no mesmo data. Então, eles retardaram a divulgação do edital do PQ, mas a época de submeter é a mesma. E o formulário? O que deve conter nesse formulário? Bom, ele é muito claro no edital. Se faltar alguma dessas questões que tem no formulário, que no edital exemplifica claramente, isso aqui é um print da parte do anexo 1 que tem do edital, em que ele, obrigatoriamente, ele fala, não pode faltar isso aqui, ok? Título do projeto, nome do proponente, CPF, nome da instituição, instituições parceiras e existentes, siglas, descrição do projeto. Aí você tem algumas categorias aí, né? Objetivo, né? Aí você vai descrever rapidamente o projeto ali, e o objetivo do projeto, metas, relevância do projeto para a sua área de aplicação, metodologia, cronograma de execução. Então, assim, não pode faltar nenhuma dessas questões no formulário, porque não existe um formulário como a FAPES faz, por exemplo, que ela te entrega um modelinho pronto para você usar, certo? Para você preencher ali, ou em preenchimento direto lá no sistema. Não é assim. O CNPq, ele te dá diretrizes, coisas fundamentais, mas o modelo, ele é aberto, ele é livre. Então, assim, lógico que numa proposta de projeto, você não vai colocar só isso aqui, você vai botar tudo que você puder botar, que para mostrar o seu trabalho, para mostrar o seu projeto. O que você quer mostrar nele? E só isso aqui não contempla, não. Beleza. Os critérios para avaliação das propostas. Bom, critérios de análise e julgamento. Aí você tem aqui, olha, valendo ponto, né? Os pesos aqui. Produção tecnológica e de inovação, ou seja, é um edital muito voltado para isso, né? Para inovação tecnológica, produção, mirando, mesmo que às vezes a gente ainda não tenha iniciado um processo de construção de uma propriedade intelectual, uma patente, um software ou de um processo de melhoria,
se a gente tem intenção de chamar a atenção do pessoal desse digital aqui, é bom que na proposta a gente aponte para essa direção, certo? Por quê? Porque isso vai mostrar onde você quer chegar. E se você entregar o que você está propondo, é o que eles querem de verdade no final, né? Então, a maior pontuação, o maior peso é para essa questão do edital. Então, 3 pontos aí, peso 3 para essa pontuação aí. Se você mirar lá no final, a entrega de um produto tecnológico, né? Ou seja, um depósito, patente, um produto para resolução de algum problema. Transferência de tecnologia para o setor privado ou para o setor público. Ou seja, você não só desenvolve uma tecnologia nova no seu projeto, mas você consegue transferir isso. Ou, melhor ainda, se você já, junto com a construção do seu projeto, você já trabalha com o seu agente demandante. Ou seja, você já trabalha com aquela instituição que está querendo resolver aquele problema, bota ela junto de um pacote, bota ela junto do projeto. É importante colocar o parceiro, certo? Por quê? Porque isso já demonstra que o resultado pode estar diretamente entregue, já está atrelado a quem interessa a ele. Isso eles querem ver, e se você demonstrar isso, você ganha uma boa pontuação. Participação em projetos de natureza tecnológica ou de inovação, né? Ou seja, você está envolvido nesse tipo de projeto? Quanto tempo você já está fazendo esse tipo de projeto? Essas coisas vão contando ponto, vão podendo favorecer a sua proposta. Você já tem maturidade no seu projeto, do ponto de vista de trabalhar nesse ramo que você está trabalhando? Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Minha proposta. Eu já trabalho com aproveitamento de resíduos na agricultura desde 2011, certo? Quando eu entrei no IFES, logo depois que eu entrei no IFES. Se, de repente, eu apresento uma proposta para eles, agora eu quero fazer um projeto para lançar uma variedade de café nova. Ué, mas gente, eu nunca trabalhei com isso. Como é que eu vou justificar isso aí? Não tem histórico, não tem uma linha, não é uma sequência, né? Agora, eu apresentei um projeto dentro do que eu já fazia, mostrando produções naquilo que eu já fazia. Isso demonstra para quem está avaliando que o projeto não saiu de trás da orelha, alguma coisa que foi pensada, uma coisa foi produzida, foi amadurecida, né? Formação de recursos humanos e atividades correlatas. Quem está envolvido nesse projeto? Quais são os alunos, né? Quais são os profissionais envolvidos? São alunos de mestrado? São alunos de doutorado? São alunos de graduação? São iniciação científica? TCC? Entende? Mestrado profissional? Quais são os profissionais que estão envolvidos na proposta, que possa agregar valor a ela? Ou seja, quanto mais pessoas estiverem sendo formadas, principalmente com formação técnica, nessa proposta, vai ganhar ponto, né? Naturalmente. Projeto com foco no desenvolvimento científico e tecnológico. Para você ver. Aqui sim é desenvolvimento científico e tecnológico. Você está gerando a ciência, né? Está gerando a informação nova. O que é a pesquisa? Ela é importante, mas não é o critério mais importante desse edital, né? A publicação, o artigo científico, né? A nota técnica, aquela participação em eventos, né? E a publicidade, transferência, dias de campo ou workshop, esse tipo de coisa. O André fez uma breve apresentação falando um pouco de como é que está a situação dos pesquisadores de produtividade do IFES hoje, assim como pesquisadores de produtividade do CNPq. E eu comecei falando do edital, né? Eu posso, se todos concordarem, voltar um pouquinho, e aí eu rapidamente passo, né, essa parte, para também o pessoal não pegar o troço pela metade. Eu não vou ser tão detalhista quanto fui antes, porque para não ficar repetitivo para quem já assistiu. Até porque, não sei se tem como a gente recuperar essa parte que foi gravada, né? De repente tem como. E aí as pessoas podem pegar isso depois. A gente vai divulgar todo o material que vai ser gravado, a gente pode divulgar isso aqui depois para todo mundo. Não tem problema. Né, André? Então, beleza. É uma síntese, hein? Então, uma síntese. Vou passar rapidamente aqui as coisas que a gente já apresentou, tudo bem? O Carlos falando que perdeu tudo aí. Rapaz, que tristeza, meu Deus.
Calma, Carlos. Vamos resolver. Então, o que eu falei, a gente pode ficar... E tem mais gente entrando ainda, ô Savinho. Querendo entrar ainda? Não, agora eu tô conseguindo entrar, mas tinha muita gente querendo entrar. Não consegui. Então eu vou tentar voltar aqui rapidinho para explicar um pouquinho uma retrospectiva. É bom que o pessoal que já assistiu possa fixar a ideia, né? E explicação sem graça, né? Sem jeito. Mas então eu vou fazer isso. Eu vou voltar um pouquinho aqui no edital para a gente poder não perder o fio da meada. O pessoal não perder aí também uma parte das explicações. Vou meu outro login aqui também. Bom, essa chamada é uma chamada direcionada aos pesquisadores que tendem a puxar mais para pesquisador de produtividade tecnológica, né? Ou seja, para resolução de problemas diretamente do setor produtivo. Isso é o que eu entendo. Eu vou pedir para quem perdeu a primeira parte, que depois me peça a gravação da primeira parte, que aí eu vou passar ela com maior detalhe, né? Mas como eu já falei, eu vou falar mais rápido agora um pouco, para a gente não ficar muito atrasado. O objetivo desse edital é valorizar os pesquisadores com produtividade científica, né, e inserção no setor produtivo, ou seja, são pesquisadores que tentam resolver soluções do setor produtivo, seja ele qual for a área. As áreas que esse edital atua, né, em que ele permite aqui a submissão de propostas, é isso daí: tecnologias médicas e de saúde, tecnologias agrárias, biotecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, tecnologias sociais, tecnologias digitais, tecnologias de materiais, tecnologia de produção industrial e serviços, né? E energia. Sempre eu percebi uma coisa comum entre a maior parte dessas descrições dessas áreas aí, que é voltado a buscar soluções ou criar produção de coisas que nós não temos aqui no Brasil. Né, autossuficiência, né, voltado para a autossuficiência. E cada uma dessas áreas temáticas tem lá uma descrição aproximadamente de um parágrafo dizendo o que se espera dentro de cada uma dessas áreas temáticas aí. Né? Isso aí já foi. O cronograma desse edital, passando rapidamente aqui, o limite para submissão de propostas até o dia 31/7. O que é necessário para concorrer nesse edital? Ter currículo Lattes, relembrando, ser doutor ou ter perfil tecnológico. No caso aí, perfil tecnológico, para quem ainda não ouviu... O currículo aí é importante, hein, sabe? Tem que averiguar, né? Não pode faltar currículo de forma alguma, tem que estar no Lattes. Se não tiver no Lattes, você não existe para o CNPq. Né? E tem que ser verdadeiro, né? Não pode bater a fake news, não, né? Não pode fazer igual o colega aí que quase assumiu a pasta do MEC, né? É um problema sério isso aí. Se demora mais 2 dias, tinha tirado até a graduação e ensino médio ainda. É verdade. Bom, se doutor, ele tem que ter ser doutor, né, ter perfil tecnológico equivalente. No caso, perfil tecnológico aí, a pessoa pode ter tem que ter no mínimo a graduação, mas tem que ter envolvimento na transferência de tecnologia, né, com o setor produtivo, transferência de tecnologia. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu leio aqui uma definição do que é extensão tecnológica. Deixa aí para as perguntas no final. Categoria 2, são 2 categorias, 2 e categoria 1. Categoria 2, que é a primeira inicial, né, é possuir no mínimo 3 anos de doutorado ou até 5 anos de experiência em extensão tecnológica. A categoria 1 já é um grupo mais experiente, que são de pesquisadores doutores com até 8 anos, com pelo menos 8 anos de doutorado, né? E no mínimo 10 anos de experiência com a extensão tecnológica. Tem que ter CPF regular, não pode ter problema nenhum de regularidade de CNPq, nem em uma esfera pública do nível federal. Ter vínculo formal com a instituição proponente, como vocês, por exemplo,
tem no IFES, no caso. Agora, uma coisa importantíssima, que eu não falei na primeira fala, isso aqui é obrigatório constar no currículo Lattes. Se você não colocar lá que você é servidor lá com carga horária, dedicação exclusiva, ou que for a sua modalidade, no currículo Lattes, eles não consideram que você seja servidor vinculado à instituição, por mais que você fale no projeto. Então, não tem chororô, tem que estar no currículo Lattes. Toda a documentação, comprovação que você vai fazer, tudo tem que estar relatado no currículo Lattes. Não tem nada que você possa fazer fora do currículo Lattes para comprovar alguma coisa, certo? Então, lá, atuação profissional, professor ou técnico administrativo, servidor do Instituto Federal do Espírito Santo. Não pode faltar isso. Não pode ser DT já com vigência, né, de até 2022, mas são casos raros dentro do IFES. Bolsistas PQ podem concorrer a esse edital, porém terão que optar por PQ ou DT. Né? No caso aqui, são poucos raros também, só tem 2 casos aqui no IFES. Quanto à instituição, nós estamos tudo ok, tá, gente? Nós somos instituições cadastradas no CNPq, tudo regular direitinho com ele, né? E todo mundo que é servidor do IFES, naturalmente, tem vínculo com o IFES. E a Bolsa? Aí, o dado da Bolsa, o edital, ele disponibiliza 2.700.000 para fornecimento dessas bolsas e taxa de bancada. As propostas serão ranqueadas por ordem meritocrática, ou seja, vai ser pontuado lá o seu projeto, o nível dele, o projeto vai ter uma nota, e o seu currículo também. As categorias desse edital são DT2, que é a primeira de entrada, DT1, que tem níveis A, B, C e D, certo? Aí aqui, rapidamente mostrando quais são essas faixas, né? De acordo com o site do CNPq, que tem esses valores aí, tabela do CNPq, a primeira de R$ 1.100, e depois sobe os níveis, 1.200, 1.300, 400, 1.500, assim como as taxas de bancada, que é um sonho de consumo para todo pesquisador, ter essa taxa de bancada aí para fazer suas pesquisas. Não pode ser usado para prestação de serviço, ou seja, por exemplo, pode contratar um secretário, pode contratar isso, assinar carteira, porque o propósito da Bolsa não é esse. Porém, você pode contratar serviços avulsos para consertar um equipamento, para reparo de alguma manutenção de algum equipamento, alguma coisa você pode fazer. Eu estou falando mais rápido assim porque porque eu já falei. Aqui não falei essa parte? Acho que sim. Bom, recursos de bancada só podem ser usados em despesas de capital ou custeio relacionados ao projeto de pesquisa, né? Não pode ser usado com outras formas sem ser isso. Não pode pagar despesas anteriores ou posteriores ao prazo estabelecido do termo de outorga. Lógico, você não vai poder pagar ou comprar ou pagar uma compra que você fez com um período fora do prazo que você botou no seu assinatura já do seu termo de outorga. Despesas com alimentação e bebidas, lógico, não pode prestar conta disso, mas você pode pagar diária. E a diária você faz o que você quiser. Pode tomar refrigerante e comprar a sua marmita tranquilamente. Bom, obedecer regras de prestação de contas, que o CNPq tem aqui as suas próprias regras, mas essa é uma conversa para um segundo momento, caso vocês aprovem a proposta. Nós estamos mais preocupados aqui agora em aprovar. Submissão das propostas, né? Para quem nunca submeteu uma proposta ao CNPq, eles têm a plataforma Carlos Chagas, que é a plataforma, esse link aí, né? Em que a gente consegue submeter à plataforma todos os editais que o CNPq oferece. Quando você digita ali, entra nesse link aí, vai aparecer essa página. Essa página, para quem nunca entrou lá, você vai fazer um cadastro aqui, novos usuários. A partir do cadastro que você fizer, você vai acessar a página do CNPq, que tem todas as propostas ali. Engraçado, porque não é aí que você acha os editais, não é aí que você baixa formulário, nada disso. Existe a página do CNPq que você faz isso, a página das chamadas, né? CNPq. Aqui nessa página, quando você entrar aqui, você vai ver isso aqui.
Aqui você vai só submeter as propostas. Essa página é a página de submissão das propostas, assim como também é a página de prestação de conta das suas propostas do CNPq. Perfeito? Desculpa aí se eu falei um pouco rápido, mas eu só estou tentando chegar na parte em que eu ainda não tinha falado. Então, quando eu acessei, a parte da chamada do edital CNPq de produtividade tecnológica era essa daqui, ó. É só chegar ali, clicar e você vai entrar para preencher algumas poucas informações ali dentro do sistema do CNPq, né, do Carlos Chagas. E aí, esse sistema, ele vai sendo alimentado, no final dele você vai ter que anexar um projeto com as características desse edital. Hoje, se você acessar essa página, você vai ter também ali aberta a chamada do pesquisador produtividade, PQ, que é diferente dessa. E o formulário, né? O que deve conter nesse formulário? Esse formulário, o edital ele é muito claro, não pode faltar essas informações dentro do formulário. A criação de um modelo, de um projeto, ele é livre. Ele não disponibiliza, como a FAPES, por exemplo, um formulário que você tem que ir lá preenchendo ponto a ponto, item a item, no edital, no projeto do edital. Aqui não, você que vai imaginar como é que vai ser o seu projeto, você vai criar ele, né? Você vai criar ele com os tópicos que você julgar ser oportuno, no caso. Nesse caso aqui, o que ele caracteriza como essencial, né? Título do projeto, nome do proponente, CPF, nome da instituição, instituições parceiras, se existir, né? Consigna e tal. Descrição do projeto. O item 2, descrição do projeto. Importantíssimo, que aí você vai colocar os objetivos, metas, entendeu? Agora, sim, você tem que ter isso, objetivos, metas, relevância do projeto para a sua área de aplicação do setor produtivo, ou seja, de que forma o seu projeto está vinculado com o setor produtivo. É isso que eles querem ver, né? A metodologia, o cronograma de execução. Essas são informações que não podem faltar, mas não significa que você não possa inserir outros itens, né? Do jeito que vocês considerarem oportuno para poder valorizar o seu projeto, né? Se quiser colocar ali instituições parceiras, você monta o histórico da parceria, histórico do projeto de pesquisa, do grupo de pesquisa. Você pode enriquecer o seu projeto com informações que vá convencer quem for ler o seu projeto de que ele é robusto, de que ele pode ser desenvolvido, não corre o risco do CNPq investir em você e o projeto minguar, o projeto falhar, né? Você já está consolidado. É isso que você tem que demonstrar, pelo menos. E aí, os critérios do edital para pontuação da proposta, do projeto, né? Como eu já comentei aqui, vou falar rapidamente. Produção tecnológica e inovação é o que mais pontua. O que vocês estão produzindo de novo? O que o projeto está propondo para produzir de solução tecnológica, né? Ou seja, vai gerar algum produto, algum protótipo, alguma coisa que seja inovação tecnológica? E aí eu chamo uma atenção especial para depósitos de patente, para softwares ou algum registro de inovação tecnológica, né? Que seja bem visto por eles, reconhecido. Transferência de tecnologia para o setor privado ou para o setor público. Será que o projeto tem aderência com o setor demandante? Ou será que saiu da sua cabeça, né? Um projeto que você imaginou que fosse interessante, mas não. A ideia, eu entendo assim, tá, gente? É uma percepção, pelo que eu li, pelo que eu já fiz até então, de que eles querem que a gente atenda às soluções do setor privado, ou do setor público, ou qualquer setor, mas que venha do setor produtivo, né? De qualquer área de conhecimento. Participação em projetos de natureza tecnológica ou de inovação. Será que os nossos projetos eles têm sido aprovados, por exemplo, em outras entidades, outros órgãos de fomento, têm sido financiados por instituições ou empresas ou organizações? Né? Quem é que está patrocinando? Quem é que está fazendo parceria conosco? Né? E esses projetos têm natureza de inovação tecnológica? É um edital muito voltado para a inovação. Né? Formação de recursos humanos e atividades correlatas. Qual o grau de envolvimento
com a formação humana, alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, de todas as categorias de graduação, TCC, entende? Então, assim, essa é uma questão que também tem que ser mostrada no edital, no projeto. O projeto com foco no desenvolvimento científico e tecnológico. E aí sim a parte de divulgação científica, de que maneira você vai informar o resultado disso, né? Um artigo, vai produzir nota técnica, vai produzir livro, vai produzir patentes também, né? E tudo mais. Trâmite e julgamento, essa parte aqui eu acho que eu não falei ainda. Quando você primeira fase que você submete o projeto, ele é analisado pelos consultores ad hoc. São 3 consultores do CNPq, no mínimo, que fazem a avaliação do projeto do CNPq que você envia a eles, né? Logo depois que ele envia, aí você tem a classificação pelo comitê de assessoramento. Aí você está ainda bem alegre, tranquilo, tá? Análise pela área técnica científica do CNPq. Então, olha só quantos crivos um projeto ele vai passando até chegar ao resultado. Aí depois ainda passa por uma decisão preliminar do presidente do CNPq, né? E decisão final do julgamento do edital. Quando você, na 5ª etapa, realmente eles começam a avaliar, e a partir do encerramento da proposta, e, de fato, até fevereiro, até praticamente janeiro, eles ainda estão avaliando o seu projeto e devolvendo e escrevendo, mas isso você ainda não sabe. Você só vai ver isso aí tudo no resultado final da proposta, quando você for notificado o resultado da decisão final, certo? Aí, depois da decisão final, aí você vai lá e assina o termo de outorga, não é isso? Com a implementação e execução das propostas aprovadas. Aí você pode comemorar, né? Porque você foi contemplado, mas é um trâmite gigantesco interno ali do CNPq, com várias análises de análise técnica, análise de comitês e análise de presidente e tudo mais, julgamento. O que é preciso nessa proposta? Assim, qual que é o ouro no fim do arco-íris? Qual é o precioso? Aí já é opinião, né? Assim, também algumas coisas que eu observei no edital. O que é precioso no edital? O precioso. Bom, potencial do projeto para a produção tecnológica e inovação. Como eu já falei lá, um edital que está muito voltado para a inovação tecnológica, ou seja, solução de problemas da sociedade, setor produtivo, né? Potencial do projeto para ações de empreendedorismo inovador. Se vocês conseguirem demonstrar que o resultado desse projeto, ou a direção do resultado desse projeto, vai culminar com a participação de uma empresa júnior, ou com uma microempresa, ou uma startup, uma spin-off, eles adoram esse tipo de coisa. Se você conseguir atrelar, associar a transferência da tecnologia ao seu projeto, cara, é o que eles estão mais querendo ver, né? É o que eu imagino, assim, que eu, na situação deles, avaliando um projeto assim, gostaria muito de ver esse tipo de ação no projeto. Mas o que? Atendimento à necessidade de criação e ou melhoria de produtos, processos e serviços, demandas por instituições no ambiente do setor produtivo. Ou seja, será que o nosso projeto, o que a gente está propondo, ele veio da nossa cabeça? Ou será que ele a gente criou uma estratégia para vencer um problema do setor produtivo, né? Você chegou para o seu parceiro e perguntou para ele qual que é o problema dele? Para tentar resolver o problema? Ou você está propondo uma solução para um problema que ele nem tem? Ou você está inventando um problema para ele, entende? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que olhar da ótica de quem está precisando das nossas respostas. Ok? Não é só para a produção de informação, é para a produção de tecnologia, e quanto mais aplicada, melhor. Outras informações também de interesse.
que eu coloquei aqui. O projeto, ele deve prever em seu cronograma um mínimo de 36 meses, ok? E no máximo 60 meses de execução. Perceba, é uma coisa muito interessante, né, que eu coloquei aqui. Se você, porque um dos itens principais dessa proposta, assim, que não pode faltar lá no projeto, é o cronograma de execução. Mas se você perceber, o cronograma de execução, se você propor ele com 36 meses exatos e não houver uma flexibilização de que ele possa ser ampliado, alguma coisa dessa natureza, você, aí já é uma interpretação minha, tá, gente? Automaticamente vai ser colocado como DT2. Por quê? Porque, como eu vou falar aqui para vocês, aqui, ó, quer ver? Ah, não está aqui, não. Porque como é o seguinte, os DTs 2, eles só permitem projetos de 36 meses. DTs 1, de 1B a 1D, eles permitem projetos de 48 meses. E DT1A é projeto de 60 meses. Ou seja, se eu travar o meu projeto, número de meses, fatalmente, aí já é uma interpretação minha. Eu perguntei isso ao CNPq, eles me responderam que eles vão classificar a categoria. Mas se você fala que o seu projeto é de 36 meses, como é que eles vão te dar uma bolsa de 48 meses? É uma pergunta que eu faço. Então, assim, se eu hoje fosse fazer a minha proposta, se eu hoje fosse criar uma proposta, eu criaria uma proposta elástica. Uma proposta que, olha, se o comitê entender que o projeto ele tem mérito, e eu tenho mérito para tocar um projeto de 48 meses, eu vou executar essa e essa etapa desse projeto. Se ele entender que ele é de 36 meses, eu vou executar essa e essa etapa aqui também. Agora, se ele entender que ele é um A, eu vou executar essa projeto em 60 meses. Então, assim, criar uma estratégia no projeto de modo que você permita que o comitê possa alojar você em outras categorias. Porque já aconteceu isso no nosso campus, no nosso Instituto Federal. Alguns pesquisadores que já são DTs já reclamaram comigo, porque eles não conseguem passar para DT1. Talvez esse seja um dos motivos. Okay? Por quê? Porque está travando em 36 meses o cronograma de execução do projeto. E não se faz projeto de DT1 com 36 meses, tem que ser 48. Entende? Então, é uma saída, é uma forma da gente tentar passar aí para outras categorias de DT. Ok? Os arquivos, eles não podem ter mais do que 25 páginas, eles têm que estar no formato PDF e não pode ser mais do que 25 páginas, incluindo capa, anexo, tudo mais que você quiser colocar, fotografia, né? E não pode ser mais do que 1 megabyte para arquivar lá, senão o arquivo não aceita o projeto, o site, né, do CNPq. Se mais de uma pessoa submeter a minha proposta, lógico, vai ser eliminada. E o início da implementação da bolsa para quem for contemplado para esse edital, para esse projeto, para o começo de março, né? Algumas dúvidas que forem surgindo e que a gente não puder ajudar, pode ser consultado diretamente no e-mail do CNPq, que é esse aqui, atendimento@cnpq.br, nesse caso, ou pelo telefone. Pelo telefone eles resolvem quase nada, já te falo logo. Quase quando a gente tem alguma dúvida com relação ao CNPq, eu ligo lá e eles mandar um e-mail. Então, não resolve muita coisa. Então, mandar um e-mail. Aí, só que já fique atento, hein? Porque no edital eles já falam assim, olha, se nós não temos nenhuma responsabilidade se não houver retorno por e-mail ou por telefone. Então, assim, eles já estão se isentando de qualquer natureza, de qualquer problema, se por algum motivo você mandar um e-mail e não houver resposta. Então, se houver alguma dúvida, sugiro que mandem logo, não deixe para o final, porque eles demoram a responder. Não respondem rapidamente. Agora um pouquinho da minha experiência como DT. E aí, na área de ciência agrária, naturalmente, que é a minha área de atuação, de formação, vou passar um pouquinho da minha experiência com essa modalidade de pesquisador, né? Bom, só para mostrar para vocês que eu não fui bem sucedido
logo quando eu comecei, né? Então, eu em 2012 tomei ferro aí no PQ, né? 2014 também, em 2015 tomei também, no DT, inclusive. Mas aí, quando foi em 2018, oba, carnaval, que começa em março, né? Fevereiro, março. Aí já cai no carnaval, já fui pular carnaval feliz da vida, porque eu tinha conseguido a minha proposta. Fui contemplado. Mas aí eu trouxe um pouquinho da resenha dos meus avaliadores, né? Dos pareceres, né, que eu recebi. O parecer do DOC 1, o projeto falou assim, o projeto tem relevância, pois se propõe a solucionar problema causado pela indústria de couro bovino no estado do Espírito Santo, sugerindo formas viáveis de uso de gestão sustentável. Cada um desses daí vai dar uma sugestão que vai ser analisada pelo comitê técnico, que vai dar a nota depois em cima dessa análise, né? A proposta é inovadora e mostra consonância com as ações que já vêm sendo realizadas pelo proponente pesquisador. Olha só que interessante, eles valorizaram o histórico dos meus projetos, ou seja, eles analisaram a minha vida acadêmica. Não foi só o projeto, né? Até porque eu demonstrei isso no projeto. O proponente tem maturação científica e trabalha com uma equipe articulada para o desenvolvimento das ações. É importante no projeto a gente colocar um arcabouço. Você está sozinho nessa? Não. Existe provavelmente uma equipe, existe um grupo de pesquisa, inclusive do CNPq, né? Mas às vezes é mais gente do que está naquele grupo. Então você coloca também, monta lá o seu grupo de equipe, quais são as pessoas que trabalham com você, quem te auxilia, quem te ajuda. Esses são itens que a gente vai colocando no tópico do projeto, que vai enriquecendo a sua proposta, né? Ademais, seus trabalhos são focados em desenvolvimento de produtos e patentes pautadas em problemas bem claros e definidos. Ou seja, eu tenho objetivo, né? Eu sei onde é que eu quero chegar. É importante a gente demonstrar isso. Agora, eu marquei em vermelho aqui a crítica, né? Lógico, sempre tem. As críticas são relacionadas à metodologia, já que não há clareza quanto à caracterização do substrato, no caso foi uma coisa que eu trabalhei lá, né? Não fica claro o porquê das espécies hortaliças relacionadas para os devidos testes. Então, é uma peculiaridade do meu projeto que talvez eu pudesse ser mais específico, melhorar um pouco mais a clareza ou envolver um outro grupo que eu coloquei pouco envolvimento no projeto. Talvez o projeto não tenha fechado bem o ciclo das parcerias. Por quê? Porque eu tinha uma instituição que tinha um problema, peguei o problema dessa instituição para resolver o problema de outras pessoas, que não é mais daquela. Aquela instituição só queria que eu resolvesse o problema do resíduo dela. Peguei o resíduo dela, transformei num produto que eu queria oferecer para uma outra categoria de um outro setor. Só que, de fato, eu não envolvi o outro setor na conversa, né? Então, seria que, no caso, os produtores de mudas, os viveiristas. Vocês vão ver um ou outro parecer aqui do outro que também fala sobre isso. E faltou, de fato, eu amarrar isso no meu projeto. E eu fui criticado por isso, né? Isso talvez tenha me deixado com nota menor um pouco do que eu ganharia se eu tivesse feito. Então fica a dica de quando a gente pensar no projeto, ele ser pensado do início ao fim. Tem que amarrar todas as pontas dele. O outro parecer aí, ó, recomendando a proposta, no entanto, alguns pontos positivos e negativos devem ser considerados. Positivamente, deve-se ressaltar o grande envolvimento científico do proponente, especialmente nos últimos anos de sua vida profissional. No caso, desde quando eu entrei no IF, né, 2010, 2011. A sua profunda especialização na área específica do projeto, eu sempre pesquisei isso. Isso mostra que a gente não está chutando, não tem nada novo no que a gente está fazendo, está criando um projeto, está precisando ser reconhecido, na verdade. O projeto está já maduro. Por outro lado, sua expressiva média de publicações somente ocorreu nos últimos anos e no projeto existente excessivas citações do próprio autor, parecendo que somente sua equipe acredita nessa linha de trabalho. É uma situação que talvez faltou eu explicar no meu projeto, por exemplo, uma particularidade do trabalho. Pouquíssimas pessoas, de fato, trabalham no Brasil com o que eu trabalho, especificamente naquela linha, estudando cromo, estudando uma linha específica de contaminação. E aí, de fato, não tem muitos trabalhos mostrando essas informações. Eu acabei citando demais o nosso grupo, nossas publicações, ele reclamou aí, né? O projeto foi bem elaborado, planejado, escrito,
e envolve inovação tecnológica, ou seja, a todo tempo o projeto está apontando lá na frente que vai ter solução tecnológica, inclusive com depósito de patente. Inclusive, o proponente possui histórico de registro de patente relacionados ao tema, o que é muito meritoso. Olha só, eu marquei em negrito porque eles valorizaram isso, meritoso. Isso é uma coisa, então eles esperam ver esse tipo de coisa. Eu entendo que muitas pessoas ainda não chegou nesse envolvimento nesse nível, ou que não trabalham nessa linha. Mas se a gente está pensando em criar um projeto que atenda ao que eles querem assistir, a gente tem que começar a arrumar os nossos objetivos, a lastrar com outro olhar, o que eles querem ver também. A gente tem que direcionar melhor os nossos trabalhos. No entanto, em nossa visão, o produto a ser gerado, embora resolva um problema ambiental dos curtumes, pode não ser de interesse para os viveristas e para os consumidores de café e de hortaliça. Portanto, parece-me que o mercado não teria interesse nas patentes a serem geradas. É uma dúvida de fato que o projeto tem, porque eu exatamente não envolvi aquela categoria, que são aquelas pessoas que poderiam usar o meu produto, né? O projeto envolve o IFES, a UENF e uma indústria de curtume. Você vê que ele citou todos os parceiros, ele valorizou, incluindo-se estudantes e outros pesquisadores dessa instituição. Botei tudo isso no projeto. Tem que ter essas informações. No entanto, deveria envolver ao menos um viverista. Aí, de novo, aquela coisa lá de botar o final da ponta da corda lá. Seria interessante conhecer o interesse desse público final em substrato a partir do lodo de curtume. Ok. A execução do projeto conta com a autorização da instituição do meio ambiente, ou seja, é um trabalho que, como ele trabalha com resíduo metal pesado, precisei de uma autorização específica, então me respaldei da questão legal, né, com o órgão competente estadual. Então, essa foi a resenha do terceiro avaliador. Você vê que tem 3 avaliadores. Aí passou para outro. Parecer de pré-seleção, uma daquelas outras etapas. A proposta apresenta os requisitos estabelecidos na chamada, né, para o enquadramento. Só falou isso. Parecer de recomendação, o proponente tem produção científica e tecnológica que totaliza, nos últimos 5 anos, 2013 e 2017, no caso, 25 artigos, poucos com JCR naquela ocasião, eu estava em ascensão, pelo menos nessa fase aí, para melhorar minha produção. 2 capítulos de livro, 16 períodos. Então, contabilizou tudo que eu tenho, cara, no currículo. Como é importante isso? Neste período, a captação de recursos como responsáveis pela coordenação de projetos, ou seja, eles valorizaram eu ter projetos aprovados. Projetos aprovados no CNPq, projetos aprovados na FAPES, projetos aprovados no IFES, e se vocês tiverem projetos em parceria com o setor produtivo, que eles financiem seus projetos, seria extremamente importante colocar lá, né? Que você tenha essa experiência. A contribuição para a formação de recursos humanos inclui um mestrado concluído com orientação principal, naquela época só tinha um, e eu esperei ter para começar a ressubmeter, porque eu estava tomando muito cano nessas propostas, mas na época era pré-requisito ter defesa de mestrado, agora não é mais, entende? Então, assim, eu botei na minha cabeça agora, só vou tentar quando eu tiver defendido um aluno de mestrado, e foi quando eu fiz. E aí deu certo. E um como orientador em andamento, tá? Doutorado. Salientes que a não contribuição para a formação de doutorados é um problema que o IFES tem. Agora, com o EduCimate, alguns pesquisadores vão ter essa possibilidade, né? E aí ele bota aqui formação de doutores, além de baixa participação em empresa, apesar de eu ter colocado lá a participação da empresa, da indústria, né, que estava comigo, eles não falaram que ainda foi pouco, né? E ainda criticou, falando que não teve incubadora, não teve startup, entre outras formas de transferência de conhecimento do setor produtivo. Então perceba, olha o que eles estão querendo ver aí, é isso aí. É o envolvimento com o setor produtivo direto, criação de novas empresas, startups, essas coisas que eles estão falando aí. Depois desse parecer, eu passei a botar novos objetivos para mim, como pesquisador, e envolver esse tipo de ação também no meu rol de trabalhos como pesquisador do IFES. A proposta tem mérito e relevância direcionada à inovação tecnológica e envolve o IFES, o ENF ou uma instituição de curto